Olá, meu nome é Renan Machado, estou no terceiro ano do ensino médio e curso Tecnologia da Informação no UNASP. O UNASP é uma instituição adventista e lá curso ensino médio integrado com ensino técnico. O UNASP está localizado na cidade de Itapecerica, em São Paulo. O horário de aula ocorre apenas durante a tarde, entre meio-dia e 55 e 6h30. Esta videoaula faz parte de avaliações para a conclusão do curso ministrada pelo professor Douglas. Certo, nessa videoaula eu vou estar ensinando a como criar formulários usando o report e trazendo do banco. Primeiro nós vamos criar aqui um formulário. Deixar aqui FRM report. Criado o projeto, nós vamos vir aqui e adicionar um novo item. Procuramos aqui do lado esquerdo reporting e adicionamos o item report. Deixa aqui report mesmo. Aqui seria o nosso design do nosso formulário de report. Eu vou aqui inserir um cabeçalho e um rodapé. No cabeçalho eu vou colocar um text box. Esse text box aqui eu vou colocar aqui eu vou estar mexendo na fonte. Deixar uma fonte maior. Aqui no rodapé eu vou inserir um text box. No text box com o botão direito eu vou clicar com o botão direito text box e vir aqui em expression. Aqui nós vamos adicionar um texto. Página e-comercial. Que build em fields. Nós vamos colocar o page number. Outro e-comercial. De mais um e-comercial. Total pages. Aqui no caso ele vai mostrar em que página nós estamos do total de páginas do nosso relatório. Deixa aqui no cantinho. E agora a gente precisa adicionar um table. E adicionando um table, e agora a gente precisa adicionar da onde as informações vão ser tragas, do banco no caso. Então nós vamos aqui em dataset, clicamos com o botão direito, adicionar dataset, database. Vou criar uma nova conexão aqui. Seleciono o meu banco de dados. O usuário e senha, a credencial do banco de dados. Seleciono o banco. Testo a conexão, tudo certo, ok. Aqui eu coloco que sim, que esse Steve deve ser incluído. E aqui esse será o nome da string de conexão. Aqui, como está no banco, ele puxa todas as nossas tabelas. Aqui no caso eu vou escolher a tabelas controle só para mostrar como funciona mesmo. Ele puxa todos os campos. E aqui dentro do relatório nós adicionamos table. Então nós puxamos os campos. Código, item 1, item 2, eu vou adicionar mais um aqui para poder colocar o item 3. Aqui em cima nós podemos renomear o nome dos campos que irá aparecer
no nosso relatório. Tem 3. Certo, agora voltando pro vou adicionar mais aqui. Aqui no caso eu estou adicionando mais campos, para ele apresentar mais campos. Agora que eu vi que tem um campo a mais, ele tá aqui o item 3, aqui o item 2. Acabei colocando o mesmo nome. Certo. Agora voltando para o nosso formulário, aqui nós vamos adicionar um controle chamado Report Viewer. Aqui eu seleciono qual será o relatório que ele vai apresentar. Seleciona o nosso relatório que acabamos de criar e doc em Parent Container para ele usar todo o espaço do nosso formulário. Executamos o projeto. E aqui o nosso formulário está criado. Certo, agora eu vou estar ensinando como nós criamos um relatório de subcategorias. Basicamente aqui no meu banco eu tenho a tabela report, que é o que nós usamos para colocar aqui no nosso relatório. E também tem uma tabela chamada subreport, que ele tem o ID do subreport, o subnome e o ID do report, que seria no caso esse aqui. Primeiramente nós precisamos criar outro relatório, e com isso eu vou apenas copiar e colar aqui o mesmo design. Aqui eu vou dar o nome de subreport. A cópia é basicamente idêntica. Certo, e aqui nós vamos criar um novo dataset. Uma nova conexão. SQL local. Certo, então nós damos 2 cliques aqui no nosso dataset. Aqui a gente pode ver em design todas as tabelas que estão no banco. Aqui no caso aqui nós vamos usar a report e o subreport. Então aqui embaixo deles nós clicamos com o botão direito, add table adapter. Next, aqui em Query Builder nós vamos selecionar a tabela report e subreport. E aqui nós vamos selecionar os nossos campos que a gente deseja criar sintaxe SQL. Então aqui seria o ID subreport, o nome e o ID report. Aqui, como podem ver, ele já criou automaticamente o nosso comando SQL. Nós voltamos a apertar aqui em execute para a gente ver se ele está funcionando corretamente. Como podem ver aqui, os dois estão funcionando certinho. Apertamos OK, Finish. Certo, agora voltando para o nosso
subrelatório, aqui no dataset nós adicionamos outro dataset. Então nós adicionamos aqui no dataset a nossa tabela que a gente acabou de criar. Apertamos OK. Aqui eu vou adicionar uma nova tabela só para colocar os novos campos. Aqui o ID, o nome e o ID do primeiro relatório. Então eu vou trocar o nome, colocar código, subcódigo, subnome e código report. Aqui voltando para o nosso formulário de relatório, aqui eu vou trocar e colocar o nosso subreport e executar o projeto. Como podem ver, ele apresenta as informações corretamente. Certo, e agora eu vou estar ensinando como criamos um relatório usando parâmetros. E primeiro aqui eu vou criar um novo formulário. Um formulário exemplo report. Aqui no nosso formulário eu vou estar criando uma label. Um text box. Um botão. E também o report viewer. Na label vou deixar aqui escrita nome. Certo, eu vou estar criando o relatório agora de forma diferente. Não como se fosse o item, mas eu vou criar aqui pelo assistente, Design New Report. E aqui nós vamos estar conectando o nosso dataset. Eu vou deixar o padrão mesmo. E aqui eu vou selecionar apenas uma tabela, que é a que eu quero. Certo, e aqui eu vou estar selecionando os campos que eu quero que sejam apresentados. Então, eu quero apresentar o ID contato, o nome e o telefone. Telefone e e-mail. Aqui no caso do ID contato, ele está somando. Então a gente vai tirar essa opção e deixar para ele não somar nada. Próximo. E aqui é como se fosse um preview, como o relatório ele será apresentado. Clicamos em próximo. Aqui a gente pode escolher o design dele, a cor. Eu vou deixar essa primeira mesmo e terminamos. Aqui eu vou deixar a tabela mais apresentável. Certo, agora se a gente vier aqui no nosso Report View e selecionarmos o nosso relatório que a gente acabou de criar, executarmos o projeto, ele já vai apresentar aqui o nosso relatório que a gente acabou de criar. Certo, e agora a gente vai mexer em como ele vai apresentar, como ele vai carregar apenas os dados em que a gente determinar o parâmetro. Eu vou deixar aqui no botão buscar.
E a gente vem até o nosso dataset, 2 cliques. Aqui é a nossa tabela que está no dataset. A gente clica com o botão direito, configure. Certo, e aqui nós vamos adicionar uma novo comando SQL, que nós vamos buscar o nome quando ele for igual ao parâmetro que a gente escrever no text box, no caso. Se a gente vier até aqui no Query Builder e apertarmos executar query, nós passamos o valor, por exemplo, R, ele vai retornar para mim todos os registros que tiverem o nome, pelo menos a letra R no nome. Se a gente colocar outro valor aqui, por exemplo, B, por exemplo, ele não vai trazer nada porque não existe nenhum registro com o nome que tem uma letra B, pelo menos. Estamos aqui em OK, Next. Aqui é o nosso método que irá preencher o report viewer. E aqui completamos. Voltamos até aqui no design, damos 2 cliques no banco e pode ver que aqui em cima foi criado 2 linhas de código. Tudo que a gente precisa fazer é recortar e colar essa linha de código dentro do nosso botão. Certo, e agora a gente precisa passar um parâmetro para ele, que no caso seria, ele tem que saber de onde ele vai buscar aquele parâmetro ou @nome. Então a gente coloca aqui o textbox1.text, que é onde a gente vai escrever o parâmetro que a gente quer passar. Agora, se a gente executar o nosso projeto, digitarmos aqui um valor qualquer e buscar, ele não vai trazer nada porque esse parâmetro, ele não achou nenhum registro com esse parâmetro. Mas se a gente colocar, por exemplo, RE, ele já acha um registro que contém esse parâmetro que você passou, que a gente passou para ele. Então ele encontra o registro baseado no parâmetro que a gente passou. Certo, por último nós vamos estar criando por último eu vou estar mostrando como criar uma ficha de impressão usando o parâmetro dos formulários. Então eu vou escrever aqui impressão report. Eu vou adicionar aqui o novo item report. Nesse item report eu vou ter 2 text box. Quatro text box, na verdade. Aqui eu vou deixar nome e embaixo relatório. Certo, então nós viemos aqui em parâmetros e adicionamos um novo parâmetro. O meu parâmetro eu vou chamar ele de nome e eu vou deixar como texto mesmo. Próximo parâmetro eu vou criar como report, também como texto. E agora com os nossos 2 parâmetros a gente apenas clica e arrasta até os textbox que terão esses valores, os respectivos valores que a gente criou. E agora no nosso formulário, aqui eu vou deixar um report viewer.
isso aqui. Aqui eu vou colocar o nosso relatório, o relatório que a gente acabou de criar. E aqui no formulário, eu vou criar aqui form load. Nós vamos colocar o seguinte código: report parameter collection. Antes disso, a gente precisa importar uma classe. Essa classe é aqui, ó, using Microsoft Reporting WinForms. Vou colocar aqui happy parameter é igual a new report parameter collection. Happy parameter.add new report parameter. Aqui vem o nosso nome do parâmetro, que seria nome, o mesmo que está aqui no relatório. Aqui, nome. E o valor, o que a gente quer apresentar. Então vou deixar aqui Renan Machado. E para o próximo parâmetro, que seria relatório, eu criei como report. Eu vou deixar escrito aqui ficha de impressão. Então aqui this ponto report viewer 1 ponto local report ponto set parameters, o nosso objeto report parameters collection, que é rep parameter. Logo depois de ele passar por todos esses códigos, ele vai atualizar o nosso report viewer, então toda a informação será apresentada. Como pode ver, ele está funcionando corretamente. Se a gente quiser mudar aqui, por exemplo, vou deixar apenas Renan. Ele troca o nome porque o parâmetro que ele está recebendo vem daqui. E com isso a gente cria a nossa ficha de impressão. Ok, essa foi a videoaula ensinando a criar relatórios usando o recurso Report do Visual Studio. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.